Isso é ver alguns torcedores do Fortaleza torcendo para o Bahia cair para times do Sul permanecer. Síndrome de Estocolmo. Sabe o que é Síndrome de Estocolmo, Rasta? E aí, Rasta? Esse é o canal Barrucho, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que joga a sua última partida de 2021. Última partida do ano, Rasta, e será fora de casa. O Bahia, que tem transformado seus jogos em verdadeiras batalhas contra o rebaixamento, terá sua última batalha no dia de hoje, às 21h30, lá em Fortaleza. A Batalha do Castelão, Rasta. Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia. Todos os jogos nessa reta final serão no mesmo horário, às 21h30, e o Bahia terá como adversário um time que vai com força máxima nessa reta final. Mesmo estando já classificado para a fase de grupo da Libertadores de 2022, o Fortaleza não quer férias. O Fortaleza não deu férias a seus atletas e vai buscar ainda uma posição a mais na tabela. Hoje, quinto colocado, pode ultrapassar o Corinthians se vencer o Bahia, ir para a quarta colocação, uma colocação histórica para times do Nordeste e, com certeza, diante de mais de 38 mil torcedores que já garantiram presença no Castelão, o Fortaleza vai querer fazer bonito. Pior para o Bahia, que está buscando de qualquer forma vencer esse jogo. Para permanecer, o Bahia pode conseguir a permanência mesmo se não vencer o jogo. O Bahia só depende dele, mas ainda os seus adversários tropeçando, Grêmio perdendo ou empatando, Juventude perdendo, o Bahia pode se garantir na primeira divisão do ano que vem, mesmo perdendo. A gente não pode contar com isso. A gente tem que contar que os outros times vão vencer o seu jogo, que o Grêmio, que vai receber o Atlético Mineiro já de férias em casa, vai vencer seu jogo. O Juventude, que vai receber o Corinthians, que apesar de ir com força máxima, vai ser difícil ganhar do Juventude lá em Caxias do Sul, em seu território. Então a gente não pode garantir que esses dois times, principalmente, tenha algum tropeço. Portanto, o Bahia terá que vencer o jogo. Aí não importa o resultado desses dois outros jogos. Correndo por fora ainda com chances de rebaixamento, tem o Cuiabá, que vai a Santos pegar o Peixe e, se perder, pode também ter um destino cruel na segunda divisão do ano que vem. Acho difícil o Cuiabá ser rebaixado. A matemática ainda aponta que ele pode ser, mas acho difícil. O que está mais difícil ainda é a situação do Bahia em relação aos dois que estão abaixo dele, em relação à Juventude e em relação ao Grêmio. Por quê? Porque esses dois que eu falei, Grêmio e Juventude, jogam em seus territórios, jogam em suas residências, diante de seus torcedores, que isso é uma vantagem importante e que pode ter um efeito contrário para o Bahia, já que estará jogando fora de casa diante de uma torcida que uma boa parte, até a imprensa mesmo, está querendo que seja rebaixada. A torcida, alguns torcedores, não é uma opinião geral, mas tem alguns torcedores que preferem ver o Bahia disputando a Série B do ano de 2022. Significa dizer que eles preferem que times do Sul, tipo Grêmio ou Juventude, permaneça na Série A, times que a gente vê alguns torcedores, inclusive, que tem um certo preconceito com relação a nós nordestinos, mas a vida é assim, o mundo dá voltas. O Bahia que vai para esse jogo com um desfalque gigantesco. O Rossi é muito importante, mas tem tido atitudes lamentáveis dentro de campo e tem conseguido prejudicar o Bahia com as suas ausências. O Bahia, que tinha uma formação, acho eu, muito mais eficiente com o Rossi na direita e o Raí na esquerda, vai ter que mudar esse esquema. Vai ter que trazer o Raí para a direita, que tem jogado bem também no lado direito, e vai ter que jogar com o Juninho Capixaba lá na esquerda, que também em algumas partidas veio mostrando muito mais resultados quando ele joga naquela posição do que jogando como lateral esquerdo. É o que a gente espera que aconteça nesse jogo. O Mugni está voltando, o Mugni que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo também está voltando. Isso vai dar um certo reforço ali no meio do campo. O que não deve acontecer é a volta do Danielzinho. Eu acredito que o Danielzinho ele não vai jogar essa partida, vai ficar no banco de reserva. O Guto Ferreira aposta muito no senhor Rodriguinho. Eu já falei aqui que todo treinador tem um Elias para chamar de seu.
o Elias do Guto Ferreira, é o Rodriguinho, e é claro que ele vai estar nessa partida como titular. O Rodriguinho, que o ano passado, contra esse mesmo Fortaleza na semifinal, conseguiu fazer sua gracinha e garantiu o Bahia na Série A desse ano. Alguns torcedores de Fortaleza, inclusive, reclamam desse jogo, dizendo que o Bahia, o ano passado, goleou o Fortaleza e com isso quase o Fortaleza foi rebaixado. Porém, é bom lembrar que se o Bahia não vencesse, seria o Bahia rebaixado. O Bahia precisava de um triunfo. No momento atual, é totalmente diferente. Mas assim, eu acho que não está certo o Fortaleza abrir as pernas para o Bahia ganhar. Pode até, se ficar algo bem visível, caber uma punição e aí ser ruim tanto para Fortaleza quanto para Bahia. Então acho que o Fortaleza sim tem que jogar seu jogo. Porém, a gente não viu esse empenho todo lá contra o Cuiabá, onde eles tomaram 1-0. Mas, enfim, a vida é assim, o mundo dá voltas. O Bahia é que tem que fazer a parte dele, o Bahia que não tem feito a sua parte, principalmente com times que a gente poderia ter vencido, como o Atlético Goianiense, como o Sport, e é por isso que a gente está aqui agora nesta situação. É uma situação ruim, mas que não é a pior das situações. O Juventude precisa vencer e torcer para o Bahia, no mínimo, empatar. O Grêmio precisa vencer e torcer para o Juventude perder e o Bahia perder. O Bahia só precisa dele, Rasta. E a gente não pode, de forma alguma, dar algum vacilo nesse jogo. A gente já mostrou que consegue vencer no Castelão, seja lá qual for o adversário. Fortaleza, Ceará, dois grandes times do futebol cearense jogando em seu território, a gente conseguiu vencer. Então, Rasta, é hora de se organizar mentalmente. É aquilo que o Gilberto falou, vai ser um jogo mental. O Fortaleza, por mais que esteja brigando por uma posição a mais na tabela pelo G4, porque também se ele perder e o Bragantino vencer sua partida, ele cai do 5º para a 6ª colocação. É menos dinheiro na conta para o Fortaleza. Então o Fortaleza ele tem um objetivo aí agora financeiro nessa competição, porque uma posição a mais que ele consiga terminar nessa tabela é mais de R$1 milhão que ele vai receber também nos seus cofres. Isso é muito bom para uma equipe que vai ter aí um torneio internacional importante. Então é normal a gente ver o Fortaleza querendo força máxima contra o Bahia nessa reta final. O que não é normal muitas vezes é a gente ver torcedores dizendo assim, não, temos que rebaixar o Bahia. Isso aqui não é muito normal, porque se você for ver a logística do Fortaleza para se deslocar para Salvador para uma partida pelo Campeonato Brasileiro é muito menos desgastante do que uma logística para ir lá para Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Não estou nem falando de Porto Alegre, estou falando lá do Caxias do Sul. Com certeza vai ser impactado quando tiver que disputar partidas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, exatamente contra uma equipe de lá do Sul. Mas cada um que tem a sua cabeça. Eu, como dirigente, se fosse, teria alguns cálculos para fazer antes de dizer não, temos que rebaixar o Bahia. Enfim, uma coisa é certa, seja lá qual for o resultado no final desse jogo, Bahia permanecendo na Série A ou Bahia descendo para a Série B, a culpa será única e exclusiva do Bahia. Foi o próprio Bahia que se colocou nesta situação. E quando eu falo o Bahia, eu falo de forma holística, desde a administração até a postura dentro de campo de alguns jogadores em determinados jogos. A culpa será toda do Bahia, ou da permanência ou do rebaixamento. Espero que após esse jogo a gente esteja aqui comentando no pós-jogo um resultado favorável e que a gente não passe por essa vergonha por mais algum tempo. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!